Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Médiuns, livro de Allan Kardec, uma das bases, das obras básicas da doutrina espírita. Hoje vamos estudar o episódio 25. Estamos no capítulo 9. Vamos estudar Lugares Assombrados, item 132. Mas antes, quero agradecer ao Espírito, amigos, aumentou deste trabalho, pela oportunidade que nos está a dar para poder fazer este estudo da melhor forma possível, pela oportunidade que me dá de falar sobre a base da doutrina espírita. Obrigado a todos. Muita paz, muito amor, é o que eu desejo neste momento. Jesus, fique connosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então iniciar o estudo. Item 132. É um item comprido, que é o único que vamos estudar hoje. E aqui, só queria dizer uma coisa também, que eu tenho aqui nos rascunhos. Vamos analisar os fenómenos de manifestações espontâneas e o conceito popular dos lugares mal assombrados. Neste capítulo que estamos a estudar e neste item 132, ele esclarece para que as origens dessas manifestações está no apego dos espíritos a locais, a objetos materiais e desmistifica o medo supersticioso em torno deles. Os pontos fundamentais que temos é o apego a lugares e objetos, a ilusão do assombro o mito da meia-noite. Então, meus amigos, vamos iniciar o estudo propriamente dito. As manifestações espontâneas que se produziram em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em darem marcas extensivas de sua presença em certos lugares são a fonte da crença em lugares assombrosos. As respostas seguintes foram dadas a questões sobre esse assunto. Primeira, os espíritos se apegam somente a pessoas ou às coisas? E a resposta foi a seguinte: isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem se apegar aos objetos terrestres. Os avarentos, por exemplo, que esconderam os seus tesouros e que não estão suficientemente desmaterializados, podem vigiá-los e guardá-los. Nova pergunta: os espíritos errantes têm lugares de eleição? É ainda o mesmo princípio, responde o espírito. Os espíritos já despegados das coisas da terra preferem lugares onde são amados. São os mais atraídos pelas pessoas do que por objetos materiais. Entretanto, podem momentaneamente ter preferência de certos lugares, mas esses são sempre espíritos inferiores. Terceira pergunta. Desde que o apego dos espíritos por um lugar é um sinal de inferioridade, é igualmente uma prova de que são maus? Seguramente que não, responde o espírito. Um espírito pode ser pouco desenvolvido, sem ser mau por isso. Não ocorre o mesmo entre os homens. E aqui, com esta resposta, eu comento o seguinte: é que os espíritos se apegam geralmente e principalmente às pessoas, mas também podem apegar-se a coisas materiais, como a resposta deste espírito, dependendo do seu grau de evolução. Espíritos mais educados, mais evoluídos, são atraídos por laços de afeto e pelo desejo de praticar o bem. Espíritos inferiores afeiçoam-se a pessoas por sintonia de vícios ou de sentimentos.
O apego a objetos materiais é um sinal de como o espírito responde às perguntas, é um sinal de laços, como é que é dizer? É um sinal de inferioridade moral. E falta de desmaterialização, quer dizer que o espírito ainda continua ligado à matéria. Um exemplo clássico são os espíritos avarentos, que mesmo após a morte permanecem a vigiar e guardar tesouros que esconderam em vida. E vamos voltar ao nosso livro do Livro dos Médios. Quarta pergunta. A crença de todos os espíritos frequentam de preferência as ruínas tem algum fundamento? Reparem que Kardec está a fazer as perguntas com base nas questões que ele ia captando das pessoas, mas será por isto? Mas será por aquilo? Será por aquilo? E é aí a base para que tenha, ou quem ler este livro dos médios, ter uma explicação correta, simples, sobre as coisas que acontecem. Mas vou ler outra vez a pergunta. A crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas tem algum fundamento? Não, responde o espírito. Os espíritos vão a esses lugares como a toda a parte. A imaginação fica chocada com o aspecto lúgubre de certos lugares e atribui a isso a presença dos espíritos, o que é muitas vezes apenas um efeito muito natural. Quantas vezes o medo fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma? O grito do animal ou o sopro do vento por uma alma do outro mundo? Os espíritos gostam da presença dos homens, por isso procuram mais os lugares habitados que os isolados. Quarta pergunta. Entretanto, do que já sabemos da diversidade de caráter dos espíritos, este é quarto. Sim. Tratando com o que já sabemos da diversidade de caráter dos espíritos, deve de haver misantropos entre eles que podem preferir a solidão? Também. Aqui não respondi de uma forma absoluta. Disse que eles podem ir a lugares desertos como a qualquer outro. Aqueles que ficam em lugares afastados é porque lhes apraz. Isso não é razão para que os ruínas sejam forçosamente lugares da sua predileção. O que é certo é que eles estão mais nas cidades e palácios que no fundo dos bosques. Quinta pergunta. As crenças populares têm geralmente um fundo de verdade, qual pode ser a fonte da crença em lugares assombrados? O fundo da verdade é a manifestação de espíritos, na qual o homem acreditou em todos os tempos, por instinto. Mas, como já disse, os aspectos de lugares lugubres choca a imaginação e aí o homem coloca naturalmente os seres que olha como sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é fortalecida pelos relatos dos poetas e pelos contos fantásticos que lhe embalaram a infância. E aqui vou parar. Então a crença de que os espíritos frequentam ruínas não tem qualquer fundamento, como está na resposta do espírito. E não tem qualquer fundamento na doutrina espírita. Trata-se de uma superstição alimentada pelo medo e pela imaginação humana, uma vez que os espíritos estão em toda a parte e, naturalmente, preferem a companhia dos vivos aos locais desertos. O aspecto sombrio e abandonado de certos locais desperta receio. Ruídos normais, como o vento ou alguns animais possam fazer, são frequentemente confundidos com manifestações sobrenaturais, como está nas respostas que nós ouvimos. Para terem afinidade com a energia e a presença humana, os espíritos tendem a frequentar os lugares mais habitados. Muito mais do que os lugares desertos. Embora a regra seja geral, a doutrina espírita reconhece a existência de espíritos misantropos. Aqueles que, por traços de personalidade ou apegos específicos a objetos e locais terrestres, podem temporariamente procurar o chamado isolamento. E vamos continuar com o estudo.
Sexta pergunta. Os espíritos que se reúnem têm para isso dias e horas de predileção? Não, é a resposta. Os dias e horas são medidas de tempo, em uso entre os homens e para a vida corporal. Mas os espíritos não têm necessidade nem se inquietam com isso. Sétima pergunta. Qual a origem da ideia de que os espíritos têm preferência para a noite? A resposta é esta. A impressão produzida sob a imaginação do silêncio e da obscuridade. Todas as crenças são supersticiosas que o conhecimento razoável do espiritismo deve destruir. O mesmo acontece com a crença de dias e de horas propícios. A influência da meia-noite nunca existiu, a não ser nos contos, responde o espírito. Sétima pergunta. Se é assim, porque então certos espíritos anunciam sua chegada e as suas manifestações para essa hora e entre dias determinados, como a sexta-feira, por exemplo? São espíritos que se aproveitam da credulidade e se divertem com isso. E pela mesma razão que alguns dizem ser o diabo, ou lhe dão nomes infernais, mostre-lhes que não é tolo e eles não voltarão mais. Olha que isto é interessante. Então a Ascensão entre os espíritos e a noite tem origem na tradição popular. Como diz este espírito, na literatura de terror, no folclore, sendo reforçada pela escuridão e pelo silêncio que naturalmente estimulam a imaginação de cada um. Além disso, a nossa menor acuidade visual no escuro aumenta a tendência para atribuir fenómenos naturais aos fenómenos subnaturais. E no âmbito da doutrina espírita, a explicação para que essa percepção reside num processo de emancipação da alma ou no desdobramento espiritual. Quando o corpo físico adormece, a alma ou o espírito desprende-se parcialmente da matéria, readquirindo parte da sua liberdade e da sua potencialidade. É durante o período de repouso noturno que os encarnados têm maior facilidade para entrar em contato com eles, com os espíritos desencarnados. O ambiente de recolhimento da noite também pode facilitar a percepção mediúnica ou a influência de energias tanto positivas quanto obsessivas, dependendo das vibrações e dos pensamentos que têm raízes nessa pessoa. E vamos continuar com o nosso texto, que é muito interessante. Oitava pergunta. Os espíritos voltam de preferência aos túmulos onde repousam os seus restos mortais? Olhem bem esta resposta. O corpo é apenas uma vestimenta. Não ligam mais para esse envoltório que os fez sofrer do que o prisioneiro para as suas correntes. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa à qual dão valor. Oitava pergunta. B. As preces que se fazem sobre os túmulos lhes são agradáveis e os atraem mais do que as feitas em qualquer outro lugar? Esta é muito importante, ouvimos todos com atenção. A prece é uma evocação que atrai os espíritos, como todos sabem. A prece tem tanto mais de ação quanto mais fervorosa ela for e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado, as pessoas ficam mais concentradas. E a conservação de relíquias piedosas é um testemunho da afeição que se dá ao espírito e à qual sempre é sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito, não os objetos materiais. Esses objetos têm mais influência sobre aquele que ora, fixando neles a sua atenção, que sobre o espírito. E aqui vou parar novamente. Então, a perspectiva espírita e as nuances de outras crenças revelam detalhes sobre esta prática que foi falado agora nestas respostas. Segundo os ensinamentos espíritas, o local físico onde a prece é realizada não determina o poder de atração sobre o espírito. A prece em si
Funciona como uma evocação ou uma vibração que atrai os desencarnados, independente de onde estejam. Contudo, os túmulos parecem atrair mais, como diz este espírito, e são-lhes mais agradáveis por um motivo humano e psicológico, perdão, do que por um motivo material. Junto a um túmulo venerado, quem ora entra num estado de foco, sinceridade e fervor muito mais do que outro local. O que verdadeiramente alcança e atua sobre o espírito é a intensidade e a sinceridade do pensamento, e não o local ou a presença de objetos materiais como relíquias. A conservação e visitação cuidada das campas funciona como um testemunho de carinho e lembrança que sensibiliza o espírito e atraindo a sua atenção. Vendo isto esta visão noutras religiões, no catolicismo, a Igreja Católica incentiva a oração dos fiéis defuntos, sendo a visita aos cemitérios e a reza diante da sepultura vistos como atos de fé na ressurreição e comunhão com quem já partiu. No entanto, a teologia católica sustenta que a oração chega a Deus e aos falecidos em qualquer lugar, sendo o cemitério um lugar de recolhimento. E no islamismo, embora seja recomendado visitar túmulos para recordar a morte, acredita-se que as preces e as súplicas pelos mortos que doa são ouvidos e aceitos por Alá, independente do local onde sejam proferidas. Isto é interessante, esta parte. Vamos continuar o nosso estudo. Nona pergunta. Depois destas explicações, a crença em lugares assombrosos não parecia falsa? Pergunta Kardec. A resposta é a seguinte. Falamos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais. Podem sê-los em certos lugares que elegeram como domicílio, até que cessem as circunstâncias que para aí os levavam. Quais as circunstâncias que podem contribuir para isso? A sua simpatia para a pessoa que frequenta esses lugares ou o desejo de se comunicar com elas. Entretanto, as suas intenções não são sempre louváveis. Quando se trata de maus espíritos, podem querer exercer uma vingança sobre certas pessoas das quais têm coisas a reclamar. A estada em um lugar determinado pode ser também, para alguns, uma punição que lhes é imposta. Sobretudo se cometeram ali um crime, a fim de que tenham sempre esse crime diante dos olhos. E aqui uma nota de Allan Kardec, ver Revista Espírita, fevereiro de 1860, a história de um condenado. Aqui, vamos lá ver. A crença em lugares assombrados mantém-se forte, porque o cérebro humano é perito em encontrar padrões e desconhecimento, e o desconhecimento desperta a nossa curiosidade, como todos sabemos. Embora a ciência atribua muitos fenómenos a causas naturais como campos magnéticos, infrações ou ilusões ópticas, a experiência subjetiva e o fascínio pelo mistério fazem com que a dúvida e a crença persistam. Para compreender melhor esse fenómeno, podemos dividir esta questão em duas perspectivas principais. A perspectiva científica. A psicologia e a neurociência explicam que as sensações de presenças ou vultos resultam frequentemente de fadiga, sugestão, pareidolia, que é o reconhecimento de padrões em estímulos visuais vagos, ou fatores ambientais, como bolores tóxicos, correntes de ar. Na perspectiva cultural e experimental, os lugares históricos abandonados ou com passagens trágicas carregam um forte peso emocional. Relatos de experiências anormais continuam a ser documentadas e investigados pelos grupos de parapsicologia, que procuram evidências para além de reconhecer e terem conhecimento científico. E reconhecerem o conhecimento científico atual. E vamos voltar ao nosso texto. Décima pergunta.
Os lugares assombrados o são sempre pelos seus antigos habitantes? Nem sempre, a resposta. Porque se o antigo habitante é um espírito elevado, não ligará mais para a sua morada terrestre do que para o seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares não têm outro motivo que seu capricho, a menos que sejam atraídos pela simpatia por certas pessoas. Eles podem permanecer num lugar para proteger uma pessoa e a sua família? Certamente, se são bons espíritos, mas nesse caso não manifestam nunca a sua presença por coisas desagradáveis. Existe alguma coisa real na história da Dama de Branco? É uma história tirada de 1000 factos verdadeiros. É racional ter medo de lugares assombrados por espíritos? Não. Os espíritos que assombram certos lugares aí fazem barulho e procuram mais se divertir à custa da credulidade e da covardia das pessoas do que fazer o mal. Além disso, imagine, há espíritos por toda a parte. Assim, em qualquer parte que esteja, terá espíritos do seu lado. Mesmo nas casas mais pacíficas, só parecem assombrar certas casas para achar ocasião de manifestar a sua presença. 13ª pergunta. Há meios de expulsá-los? Sim. E a maior parte das vezes o que se faz para isso serve para atraí-los em vez de afastá-los. O melhor meio de expulsar os maus espíritos é atrair os bons. Atraiam então os bons espíritos fazendo o bem, o mais possível, e os maus irão embora, porque o bem e o mal são incompatíveis. Seja sempre bons e terão bons espíritos ao seu lado. Há pessoas boas que todavia estão expostas às travessuras de maus espíritos. Se as pessoas são realmente boas, isso pode ser a prova para exercitar-lhes a paciência e incentivá-las a ser ainda melhores. Mas creiam que aquelas que mais falam da virtude não são as que possuem. Aquele que possui qualidades reais as ignora e nem sequer fala delas. 14ª pergunta. Que fazer em relação à eficácia do exorcismo para expulsar os maus espíritos de lugares assombrados? O espírito pergunta: já viu esse meio dar resultado? Não se viu. Ao contrário, a algazarra redobra depois dessas cerimónias de exorcismo. É que eles se divertem em serem tomados pelo diabo. Os espíritos que não veem os espíritos que não veem má intenção podem também manifestar-se em presença por ruídos e mesmo tornantes visíveis, mas nunca fazem algazarra incómoda. São sempre espíritos sofredores, que podem ser aliviados com oração. Outras vezes são espíritos benfazejos, que querem provar que estão perto, ou então espíritos levianos, que se divertem. Como aqueles que perturbam o repouso das pessoas com algazarra, são sempre espíritos que se divertem. O que há de melhor é fazer rir deles. Desistirão se virem que não conseguem assustar nem impacientar. Vê capítulo 5, manifestações físicas e espontâneas. O que resulta das explicações acima é que há espíritos que se ligam a certas localidades e aí permanecem na preferência, mas que nem por isso têm necessidade. O que resulta das experiências acima é que há espíritos que se ligam a certas localidades. Desculpem que eu fiquei sem ver a última frase. Aí permanecem de preferência, mas que nem por isso têm necessidade de manifestarem-se na presença por efeitos sensíveis. Um lugar qualquer pode ser uma permanência forçada ou de preleção de um espírito, mesmo mau, sem que ele tenha jamais produzido para alguma manifestação. Os espíritos que se ligam aos lugares ou às coisas materiais não são espíritos superiores, mas sem serem superiores, podem não ser maus, nem ter más intenções. São companheiros mais úteis para prejudiciais
Eles se interessam pelas pessoas e podem protegê-las. Esta é a pura realidade. Então, segundo Kardec, o exorcismo não tem qualquer eficácia para expulsar maus espíritos. Nesta obra do Livro dos Médios, Kardec explica que as fórmulas e os rituais, em vez de afastar, acabam por atrair e enfurecer os espíritos. O codificador destaca os seguintes pontos sobre a prática: zombaria e obstinação. Os espíritos zombam das práticas exorcistas e divertem-se ao serem tomados pelo diabo ou por forças demoníacas, o que faz com que algazarras e os distúrbios nos locais mal assombrados frequentemente aumentem após essas cerimónias. A verdadeira solução, como os espíritos disseram, o melhor meio de afastar os maus espíritos de um lugar é sem dúvida atrair os bons. O que se consegue através da prática constante do bem, de uma conduta moral elevada, de pensamentos puros. A doutrina espírita defende que o bem e o mal são incompatíveis. Então a natureza destas assombrações, ditas assombrações. A maioria dos distúrbios é causada por espíritos sofredores ou brincalhões. A verdadeira ajuda para os sofredores não consiste em expulsá-los à força, longe disso, mas sim acalmá-los, instruí-los através de preces sinceras e esclarecimento, técnica conhecida também por desobsessão. Então, vamos lá ver, resumindo este item 132. O que é que leva alguns espíritos a apegarem-se a pessoas, objetos e lugares? Todos têm a mesma motivação? Então eu posso dizer que, segundo a doutrina espírita, o apego a espíritos, a pessoas, objetos e lugares ocorre devido à imaturidade espiritual e à falta de desprendimento da matéria. As motivações não são todas iguais. Elas variam conforme o caráter, a necessidade e o grau de evolução de cada ser. Segunda pergunta. Esse apego seria indicativo de inferioridade e de maldade? Explique de acordo com o texto. Aqui saltei. Vou para a outra pergunta. Peço desculpa. Qual a influência da superstição humana sobre estes factos? É que na pergunta anterior eu ia dar ler coisas que já li e não vale a pena. Qual a influência da superstição humana sobre esses factos? Segundo Kardec, a superstição não é causada pelos fenómenos espirituais ou mediúnicos em si, mas sim pela ignorância e pelas falsas interpretações que o homem lhes atribui. A superstição surge quando se atribui uma causa irracional a um facto verídico. Kardec explica essa relação com os seguintes pontos: fé sem razão. Então, para Kardec, a superstição é um antítese da verdadeira fé. Uma fé inabalável deve ser uma fé racional, encarando a razão face a face. Sem lógica e discernimento, a crença torna-se facilmente numa crendice vaga, cega, melhor dizendo. Temos o pensamento mágico e as leis naturais. A superstição baseia-se nas ideias de que rituais, amuletos, conjuros e objetos têm poderes místicos para alterar o destino. Kardec ensina que o que tem valor é o pensamento e a moral do indivíduo, e não rituais externos. Então temos o estudo como um antídoto. É que o codificador do Espiritismo afirma que o conhecimento esclarecido desta ciência é o maior remédio contra a superstição. Ao compreender que os fenómenos ocorrem por leis naturais e não por forças misteriosas ou castigos divinos, o ser humano libertar-se-á do medo e do misticismo infundido. A causa real dos fenómenos. Por mais absurda que seja a superstição,
parece que uma superstição pareça, ela quase sempre repousa sobre um facto real, como uma manifestação ou uma intuição, que foi exagerado, desnaturado ou mal interpretado por falta de conhecimento. Então qual é que é a influência da prece na atração dos espíritos a determinados lugares? Esta pergunta coloquei porque acho que é importante voltar a falar. É que a prece funciona como um ímã magnético e um meio de sintonia mental. E através da prece emitimos correntes de pensamentos e fluidos sutis que atraem entidades espirituais em ressonância com os nossos sentimentos, alterando a vibração do ambiente e modificando a natureza dos espíritos que deles se aproximam. E voltando-se a falar sobre a oração, como a prece influencia a atração de espíritos, a sintonia por vibração. A oração não altera a vontade de Deus, mas modifica o indivíduo e o ambiente onde ele vive. Os sentimentos sinceros de amor, de paz, de elevação atraem espíritos benfeitores e de luz que encontram em um ambiente propício para interagir connosco. Quando oramos por socorro, perdão, ou pelos que sofrem, teremos espíritos necessitados ou em sofrimento, perturbados, obsessores. Eles não vêm para fazer o mal, por vezes, mas são atraídos pela luz e pelo amparo que a prece lhes oferece, encontrando ali uma oportunidade de serem consolados e também serem orientados. A elevação dos pensamentos limpa a atmosfera fluídica de um local. Por consequência, afasta espíritos inferiores ou mal intencionados que não suportam a vibração elevada. E aqui temos que, quando várias pessoas se unem no mesmo propósito e sentimento de coração, essa corrente de pensamento pontifica a atração de bons. Relembro, como eu falo muitas vezes nisto, quando foi a Covid, que as pessoas não saíam de casa, mas uniam-se em pensamento para o amigo, para o familiar, para todos aqueles que estavam a sofrer naquele momento por esse vírus. E é este o caso que eu quero falar. É este o propósito que eu quero dizer. Essa corrente de pensamento pontifica a atração de bons espíritos, tornando a influência do ambiente mais poderosa e mais harmoniosa. Pena que durou poucos dias. Essa questão que houve com o Covid. A verdadeira força da oração não reside nas palavras ditas ou no espaço físico onde é feito, ou na intensidade do pensamento e do sentimento de quem ora. Não, meus amigos. Não é só por isso. Na reflexão do codificador e dos espíritos se pode dizer que existem lugares mal assombrados. Porquê? Esta reflexão de Allan Kardec e dos espíritos, os lugares mal assombrados, existem. A crença tem origens em manifestações espontâneas e na existência de certos espíritos em assinalar a sua presença específicos. Ou seja, os lugares assombrados não existem. Mas são lugares específicos que os espíritos escolhem para assinalar a sua presença. No entanto, a doutrina espírita desmistifica o conceito popular de terror associado ao fenómeno. Porque existem e como se expliquem. Então, como também já falei, os espíritos menos evoluídos e desmaterializados podem apegar-se a objetos terrenos. Por exemplo, espíritos avarentos que escondem tesouros podem obstinar-se em montar guarda sobre eles. Há muitos casos desses. Muitos espíritos desencarnados não compreendem a própria morte. Em estado de surpresa, voltam às casas antigas ou aos lugares de apego para viver como faziam antes,
criando então a lenda das casas assombradas. Outros espíritos podem escolher certos locais por simples capricho ou por sentir afinidade e simpatia por pessoas que frequentam o ambiente. Espíritos bons também podem estabelecer-se em determinados locais com o objetivo de proteger uma pessoa, proteger uma família, mas nunca manifestam sua presença de maneira assustadora ou desagradável. Segundo, então, aqui, há uma pergunta que Kardec fez destas que eu li, deste item 132. É racional temer? Segundo a instrução dos espíritos no livro dos médios, não é racional temer tais lugares. Os espíritos, como é dizer, os espíritos que produzem desordens e alvoroço, o fazem mais para se divertir com a credulidade e o medo dos vivos que propriamente para lhes fazer mal. Além disso, os espíritos lembram que estão por toda a parte, inclusive nas casas mais agradáveis, que só parecem assombrar certos locais onde encontram oportunidades de se manifestar. O melhor método para neutralizar a perturbação não é tentar expulsá-los, como o espírito diz, com crenças e outras coisas, mas sim atrair bons espíritos através da prática do bem constante. E sob a melhor forma de limpar um ambiente da presença de maus espíritos, o melhor meio de limpar um ambiente quanto à presença de maus espíritos ou energias densas é através da elevação do padrão vibratório da higiene fluídica. Isto é alcançado pela união de boas ações, pensamentos positivos e práticas de harmonização do lar. E aqui já falámos sobre a prece, sobre a importância da prece, sobre também, vou repetir que é rápido, é aquilo que eu escrevi. Os métodos mais eficazes combinam práticas de intenção e rituais de purificação. A prece sincera, a leitura de textos edificantes como o Evangelho, cria uma barreira vibracional atraindo espíritos de luz. Evitar a discórdia, contar sobre a vida dos outros, ou também falar de mágoas. Os espíritos inferiores sintonizam-se com energias de baixa vibração. Vibrações semelhantes atraem, como nós sabemos. Um ambiente desorganizado e sujo retém energias estagnadas. Abra as janelas para a luz do solar, para a entrada da luz do sol e circulação de ar. Mantenha a casa livre de objetos acumulados, estragados ao lixo, pois atraem energias densas. Utilizar incensos naturais ou queimar ervas secas para transmutar as energias. Existem muitos, como as ervas como a arruda, o alecrim, a alfazema, são muito utilizados para esse fim. Colocar recipientes de água e sal grosso, como um lugar estratégico, como muita gente faz, ajuda a absorver fluidos negativos. E, meus amigos, chegamos ao fim do estudo 2 do livro dos espíritos. Então, sim, do livro dos médios, do livro dos espíritos, já estamos. Espero que tenha sido o vosso agrado. Para a semana voltaremos com o episódio 26. Mas até lá, quero agradecer ao mentor deste trabalho, aos espíritos amigos e sobretudo ao nosso Mestre Jesus, pelo um momento de paz, de amor que tivemos neste estudo. E Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nosso guia espiritual, que permaneças connosco agora e sempre, e que assim seja. E que assim seja, meus amigos. Para a semana voltaremos com o episódio 25. Muita paz, muito amor, uma boa semana para todos.